Já aparece gravando aí para vocês? Ótimo, Parece. Elis. Ótimo, então beleza. Bom, gente, boa noite. Na verdade, nós vamos começar a aula de hoje relembrando a última aula, né, que foi há 15 dias, e a aula passada também, que era para ter sido registrada aqui na plataforma, mas como a gente estava sem acesso à plataforma, hoje que a gente vai começar a acessar, e também fazendo o link já com o próximo conteúdo, tá? Para a gente já entender da onde a gente estava vindo, o que a gente estava fazendo, previsto, né, para ser feito hoje, e também da próxima aula para a gente ficar todo mundo na mesma página. Até então, a gente estava com um problema com relação ao cadastro de vocês na plataforma. Depois que a gente foi, o pessoal conseguiu identificar lá na FATESG o erro, né? Acho que algumas pessoas foram cadastradas na plataforma antiga, que era a que a gente utilizou no período do Covid, e aí, assim, porque são duas plataformas, né? E aí, uma que foi criada para a gente trabalhar na época do Covid, e essa é a D que já rodava há muito tempo para os cursos técnicos e agora para o superior e para a pós-graduação. Então, eu fiquei sabendo que essa semana já tinha normalizado. Então, o que que eu fiz? Todas as atividades e conteúdos da disciplina, eu já postei tudo na nossa plataforma, a real, que a gente vai começar a acessar, para a gente já começar a trabalhar em cima dela. Então, vocês vão pensar o seguinte: na nossa primeira aula, né, que eu dei para vocês semana retrasada, 15 dias atrás, eu passei para vocês o link para a gente acessar o Class. Então, para poder pegar o conteúdo, a aula gravada e tudo. Agora, a partir desse momento, nós vamos ficar todos na plataforma para qualquer tipo de assunto, para vídeo, para aula, para material, principalmente para atividade, ok? Todo mundo tranquilo? Vocês estão em casa ou estão na faculdade? Como é que vocês estão hoje? Eu tô dirigindo e indo pra casa. Ai, ai, cuidado, cuidado. O restante estão de casa ou como é que vocês estão? Abastecendo, pessoal. Tá o quê? Abastecendo a moto. Ah, meu Deus. Eu vi que teve um pessoal que entrou depois, o Romário, acho que o pessoal entrou, a Lu também entrou. Vocês estão conseguindo participar direitinho? Sim. Ótimo, então, beleza. Bom, gente, olha só. Então, vocês já estão vendo a minha tela. Essa aqui é a tela inicial de vocês lá no AVA, tá? Então, quando a gente estiver começando a rodar, todo mundo estiver acessando, essa aqui é a tela que vocês vão ver. Só confiram para ver se realmente vai estar isso, né? Porque para ver se não fez nenhum cadastro errado também. Então, vai estar a disciplina, quem vai estar ministrando, o período em que a gente vai estar junto, tá? E também os prazos com relação às atividades. Essa aqui é uma lista de todas as atividades que a gente vai fazer, a média e tudo que a gente Professor, vai ter. Sim, você vai disponibilizar esse link aí? sim, sim. Eu já vou colocar aqui para vocês no Tá. chat, antes que eu me esqueça. Cadê o chat? Cisco, admitindo. Prontinho, coloquei o link para vocês aqui no chat. Depois vocês façam o teste lá para ver se está tudo certinho, ok? Bom, gente, então olha só, explicando um pouquinho da página para vocês do AVA, vocês vão ver que tem aqui o cronograma, né, das atividades, tem aqui o link, todas as vezes que vocês precisarem, que às vezes eu não disponibilizar lá, ele é sempre o mesmo link. Está previsto sempre para o segundo horário, a cada 15 dias. E descendo ele, vocês vão ver que a gente tem aqui algumas abas. Essas abas aqui, vocês vão encontrar o quê? Na primeira delas, que são os primeiros passos, a gente vai encontrar o plano de ensino, vai encontrar o cronograma de atividades, o prazo dessas atividades, o que que vocês vão fazer, e a nota de cada uma das atividades, tá? Diferente do presencial, que normalmente a gente vai disponibilizando aos poucos, esse aqui ele está registrado todo de uma vez. Aqui, no segundo momento, a gente tem comunicação. Dentro de comunicação, a gente tem. Oi, Ivone. Oi, Aqui para mim aparece a matéria, ó, tecnologia, uhum, relações humanas, né?
Mas aí quando Aham. abre não dá essas opções, só fica tópico 1 a tópico 5. Mas não Hum. dá nada de informação. Tópico 1 a tópico 5. Aham, Você tem como printar essa tela e passar no meu WhatsApp depois? tem. Vou Porque printar eu aqui e já te mando. acredito que ainda deva ser a página anterior ainda, a plataforma anterior, aquela que eu falei para vocês. E aí, realmente, se for ela, ainda está errado, viu? Mas é bom a gente confirmar se todo mundo está desse jeito ou se é só com o Bruno. Porque talvez pode ser um aluno ou outro, tá? Lu, por favor, Bom, abre gente, o então olha WhatsApp aí. só. Seguindo aqui na frente, nós temos aqui o conteúdo. Então, vocês Você lembram vai que na aula printar aquela passada... telinha lá pra mim, vai procurar a professora Ivone aí e vai mandar. Vou te ensinar. Bruno, eu vou mutar você aqui, tá? Ô, professora, desculpa. Eu não vi que tava ligado. Vou desligar aqui. Ah, beleza. Ainda bem que você não falou nada de besteira. Gente, olha só. Esse conteúdo da aula 1 aqui foi o que a gente viu na aula passada, que eu expliquei para vocês, e a gente passou pelas teorias administrativas da gestão. Vocês estão vendo a minha tela, mas provavelmente, se vocês não estão conseguindo acessar a plataforma, o que eu vou fazer? Vou disponibilizar ele, apesar que eu já disponibilizei esse aqui dentro do Class para vocês. E a atividade também, tá? Então, assim, nós temos o conteúdo, tem aqui os materiais e tem a atividade. Quem não fez, fica atento, por favor, porque, assim, cada uma das atividades tem um prazo específico e depois isso pode acumular e o aluno pode ficar de recuperação e aí a gente não quer ter problema depois, tá bom? O segundo conteúdo, que é o que a gente vai tratar hoje, é a origem do RH no Brasil e no mundo. Então, a gente também tem aqui um link com o histórico, a gente tem um artigo sobre o desenvolvimento, sobre a origem do RH, tanto no Brasil quanto no mundo, e tem a atividade também, ok? Então, eu vou abrir aqui meu slide, meu PowerPoint, e a gente vai falar sobre ele agora. Até aqui, tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Tudo tranquilo, professor. Ok, é porque vocês ficam muito calados, e vocês não são assim, muito calados, né? Então eu fico super preocupada, porque normalmente conheço todos vocês. Gente, olha só, vamos avançando aqui no conteúdo. Então a gente está na terceira aula, né? Eu acho que tem alguém entrando na sala e eu não consigo parar e liberar. Ótimo, peraí. Professora, Bom, tem gente mandando no chat também, professor. é porque eu não estou vendo. Deixa eu olhar aqui. Gente, se forem mandar alguma coisa no chat, me avisa, porque eu, projetando a tela, acabo não vendo. Ivone, consta que não posso me inscrever nesse curso. Só não está tranquilo esse monte de resenha novamente. Resenha novamente? Ivone, mandei no seu WhatsApp aí, tá? Ok, obrigado, viu? Beleza, vamos voltando aqui. Bom, então a gente começou a falar sobre na aula passada nós falamos sobre as teorias administrativas da gestão, né? Deixa eu ver se eu tô com ele aqui aberto. Vou fechar um pouco dessas páginas aqui que eu tenho. Deixa eu fechar um pouco aqui, porque. Bom, então vamos lá. Semana passada, nós falamos a respeito das teorias administrativas da gestão, né? E aí eu falei sobre cada uma delas, expliquei a evolução com relação, por exemplo, ao desenvolvimento das relações humanas de trabalho, desde o surgimento ali da primeira, segunda, terceira revolução industrial, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, até a data de hoje. Então, as teorias administrativas da gestão, ela vem basicamente contando esse desenho histórico aqui e como que foram surgindo isso ao longo da história. Até porque nesse momento
que nós tivemos essas revoluções, a gente veio desenvolvendo as estruturas trabalhistas, né? Vocês lembram aí que a gente viu lá de economia, depois a gente viu no segundo período, e aí a gente vai desenvolvendo com cada uma dessas teorias e melhorando o ambiente de trabalho. Então, na última aula que nós tivemos, o último encontro que nós tivemos, nós falamos a respeito disso. E aí, dentro da plataforma, que vocês ainda, infelizmente, não estão tendo acesso, eu disponibilizei um link sobre uma explicação rapidinha de cada uma delas, né, para poder complementar aquilo que eu trouxe. E também trouxe o material complementar a respeito das teorias. Então, por exemplo, além da aula resumida que a gente teve na aula passada, a gente tem aqui tanto os links explicando quanto o material também complementar. E é importante que vocês acessem. Como atividade, eu disponibilizei para vocês aqui, e postei também lá no Classroom, eu pedi para vocês fazer uma resenha a respeito da teoria. Eu não pedi para vocês contar cada uma das teorias, eu pedi para vocês fazer uma resenha, e essa uma resenha, ela vai sinalizar aqui o que a gente teve de evolução, né, durante esse período aí da primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, e o que a gente teve de evolução com cada uma dessas teorias. A ideia é que você leia essas teorias, entenda o que cada uma delas teve de evolução com relação às estruturas trabalhistas, o desenvolvimento da pessoa humana dentro das dependências do trabalho, e aqui você vai dizer para mim o seguinte: olha, sinalizando o que tivemos de evolução e o que ainda é passível de mudança, né? Daquilo que a gente teve aqui nessa época até o que a gente tem na data de hoje. Então, quando você estuda um pouquinho sobre essas teorias, você vai ver o que a gente evoluiu. Tem teoria, por exemplo, que era mais focada nos tempos, nos movimentos. Tem teoria, por exemplo, aqui que ela já é focada mais no ser humano. Nós temos a teoria das relações humanas aqui, que ela vai contando a importância do ser humano trabalhar em grupo e não focado em uma atividade só. Então, isso aqui é importante que vocês leiam, tá? Eu pedi para vocês fazerem a leitura desse material e construir uma resenha relacionando essas relações humanas aqui com o que a gente teve de evolução e comparando o que nós temos nas empresas hoje. E não é muito difícil fazer, visto que a gente já tem um cenário hoje, né, assim, do que melhorou, do que ainda precisa melhorar, de relações trabalhistas, de benefícios. Tem empresa que não tem nada disso, né, tem empresa que já está aí anos-luz, né, assim, com relação ao benefício, com relação à estrutura do colaborador. E aí a gente vai fazer um panorama, olhar o que a gente tem de plano de fundo aqui do passado, o que evoluiu e o que a gente ainda tem para melhorar, né? A gente tem muita coisa para melhorar ainda dentro dessas organizações. E você, como colaborador, é importante você Oi, Ivone. conseguir fazer essa análise. Oi. No caso, vai falar o que melhorou dentro de cada uma ou no contexto geral? Você vai falar no contexto geral, né? Eu expliquei na aula passada que, assim, deixa eu só trazer o slide da aula anterior. Depois vocês acessem o vídeo, vou mandar o link para vocês aqui da aula anterior, porque seria importante vocês lerem o material, tá? Porque, assim, vocês vão ver que muito evoluiu com relação à estrutura dentro das organizações. Por exemplo, na teoria das relações humanas, na teoria da administração científica, nós não tínhamos uma ênfase no colaborador. A ênfase era na divisão de tarefa, na especialização do trabalho, nos tempos e movimentos. Era mais focado no financeiro. Depois a gente teve uma evolução da estrutura, né? A gente teve o quê? As funções sendo distribuídas, a função do gestor sendo desenvolvida, e aí a gente tem aí os departamentos também sendo desenvolvidos, né? Financeiro, contábeis, administrativo, comercial. Depois a gente tem a teoria das relações humanas, que aí a gente tem um incentivo econômico, né, que ele começa a ser observado que não é a única forma de motivar o colaborador. Nós temos uma ênfase nas pessoas, no comportamento das pessoas em grupo, né, na estrutura, por exemplo, da burocracia, a gente tem um foco mais voltado para o caráter legal e normativo, e não exatamente na inter-relação. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um caráter mais formal, mais normativo, e as comunicações aqui, principalmente entre departamentos, elas eram diferentes.
E aqui, nesse caso, existe a impessoalidade e a hierarquia, o que é diferente, por exemplo, das outras teorias. E o que eu quero que você faça é olhar para essas teorias e sinalizar o que a gente conseguiu evoluir. Das empresas que a gente tem hoje, será que a gente tem no mercado empresas que são mais burocráticas, empresas que são mais voltadas para a teoria das relações humanas? Nós temos, por exemplo, empresas que são mais voltadas, por exemplo, para a estrutura para a estrutura da hierarquia, né? Para a departamentalização, para o fluxograma. Tem empresa, por exemplo, que é mais voltada, como é que eu posso dizer, para um negócio mais aberto, né, mais amplo, onde não tem estrutura entre um departamento e outro, que foi o que eu mostrei na aula passada, que é a teoria da contingência, onde eu não tenho mais aquela estrutura do organograma, e sim a inter-relação dos departamentos, tá? Então, ler o material e fazer uma análise com relação ao desenvolvimento das relações humanas no ambiente de trabalho e comparar com o que a gente tem hoje. É só isso, tá? Dúvidas até aqui? Ok. Certo? E, Bruno, deixa eu te Sim, perguntar. pergunte. Essas informações que você passou é referente àquela atividade do Classroom? Uhum, isso mesmo. Beleza. Pronto, posso avançar? Pode. Meu slide travou aqui. Beleza, gente. Então, saindo daquela história das relações, das teorias da administração, a gente vem para a evolução. Eu acho que eu pulei um slide, peraí. Não, tá certo. Tá certo. Achei que eu tinha pulado uma aula, mas tá certo. Depois que a gente, por exemplo, sai da teoria, das teorias, a gente começa a entrar já, tipo, na quarta revolução industrial, já no cenário que a gente tem hoje, tá? A gente teve a primeira, a gente teve a segunda. Não sei se vocês vão se lembrar, mas, assim, só olhando para trás um pouquinho, quando a gente teve lá, por exemplo, na primeira e na segunda revolução industrial, onde a gente teve as empresas trabalhando como fábricas, a gente tem as pessoas saindo exatamente das suas terras e indo para as fábricas, indo para a cidade trabalhar, que elas saem daquele sistema, como é que eu posso dizer, de trabalhar de forma manual e começam a ir para as máquinas, a gente começa a ter alguns conflitos com relação à questão trabalhista. E aí, não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente tinha uma exploração da mão de obra de trabalho, né? A gente tinha uma exploração ali da mulher, da criança, dos horários, não havia horários, né? As pessoas trabalhavam 18, 20 horas, morriam trabalhando. Então, assim, nada existia, né, daquela época para o que a gente tem hoje. E à medida que foi evoluindo as revoluções industriais, a gente teve uma melhoria com relação também a essa questão do ambiente de trabalho. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o desenvolvimento aí da legislação trabalhista, a gente teve o surgimento da ONU, e aí a ONU começa a ter. Não sei se vocês vão lembrar aí, a gente fez um seminário no primeiro período, dentro da disciplina de economia, e a gente teve um grupo apresentando sobre a Organização Mundial do Trabalho. Não sei se vocês vão lembrar, mas dentro desse ponto específico, foram surgindo aí uma proteção ao trabalhar. E essa proteção ao trabalhador, ela vai evoluindo aqui conforme a gente vai tendo aí a proteção da ONU e os países também começam a desenvolver. E aí, trazendo um pouco do cenário brasileiro, olhando um pouco para o Brasil, a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso ao longo aí das últimas décadas, né? Então, aqui no Brasil, mais ou menos ali na década de 70, 80, 60, 70, a gente tem a administração, a ARH, né, que seria basicamente a administração de recursos humanos. Aliás, foi na década de 30. E aí a gente tem essa evolução, né, aqui no Brasil. Então, mais ou menos na década de 30, como que funcionava o RH ou o departamento que cuidava das pessoas dentro da empresa? Nessa década de 30 aqui, nós tínhamos uma fase super contábil. Então, o colaborador, ele não era pensado exatamente como nós vemos hoje. Na verdade, ele nem era colocado como colaborador.
ele era chamado como empregado, né? E aqui o foco, na verdade, era bem no custo. Quando a gente fala fase contábil, nós temos que lembrar o seguinte: quem contratava, quem demitia, quem cuidava dessa parte aqui do departamento pessoal era a parte contábil da empresa. Então, era o contador, eram as pessoas que estavam ligadas a dinheiro. E a gente começa a perceber que o foco aqui era nos custos e não exatamente no trabalhador, na atividade ou no ambiente da empresa. O RH aqui era constituído pelos donos da empresa, então era o dono que contratava, era o dono que demitia. Então não existia aquela coisa de você ter um departamento aqui para poder fazer um processo seletivo e fazer essa parte de contratar e demitir, né? Então eles utilizavam a máxima do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mesmo, por exemplo, a gente não tendo uma empresa de cunho familiar, quem contratava aqui era sempre os donos da empresa, né? Então, existia um ambiente de tirania nessa época, né? Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Porque o cara mandava e, tipo assim, se você quer continuar trabalhando aqui, você obedece e vai fazer seu trabalho. Então, nessa fase aqui, a preocupação dos responsáveis era com relação ao respeito, né, de como eram controlados os custos da organização. Então, o foco aqui era no quê? Redução de custo. Os empregados eram encarados como contábil. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação que eu estou esquecendo. Não. Então, da mesma forma que a gente tinha, por exemplo, a fase da Revolução Industrial fora do Brasil, aqui no Brasil a gente tinha essa fase mais contábil, ou seja, né, a gente não tinha o profissional do RH fazendo esse processo. Bom, avançando na década de 40, a gente entra para uma fase mais legal, onde, por exemplo, a gente começa a ter como é que eu posso dizer, funcionamento da legislação trabalhista. Ou seja, que na década de 40 a CLT já começou a existir, então a gente já começa a ter a figura do advogado dentro da empresa, e ele já começa a pensar exatamente nos processos trabalhistas, naquilo que a empresa não pode fazer porque fere os direitos do trabalhador, mas não exatamente pensando no sentido de proteção para o colaborador. Na verdade, aqui a gente tem uma CLT mais voltada para a proteção do trabalhador, mas no sentido de não deixar esse trabalhador ir na justiça requerer os seus direitos, né? Então, essa CLT que nós temos aqui, ela foi promulgada na ocasião por Getúlio Vargas e ela foi muito inspirada no fascismo. Não sei se vocês lembram aqui, se eu não me engano, na Alemanha a gente tinha ali aquela carta de Mussolini e aí muitas dos direitos que a gente tem ali vieram de lá, né? Então, eles deram uma olhada e falaram, olha, isso aqui cabe aqui no que a gente está precisando, então vamos utilizar. E aí surgem as primeiras juntas trabalhistas e as primeiras reclamações, porque as pessoas começam a entender que elas têm direito, né? E começam a ir atrás. E é um momento onde, por exemplo, aconteceu, deixa eu ver aqui, muitos processos legais que a gente tem. Inclusive, gente, nessa época aqui, na década de 40, bem depois da... Ai, me fugiu o nome agora. Da Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês, a gente teve que ir à Organização Mundial do Trabalho reclamando, né? Não vou dizer punindo alguns países, mas ela começa a levantar uma bandeira com relação à legislação. Olha, gente, precisa ter aqui horários determinados para o trabalhador, aí começa a estipular que criança, por exemplo, não pode trabalhar até determinada idade, ainda que seja para ajudar em casa, né? As mulheres e idosos também começam aqui a ser protegidos. Então, assim, muito surgiu dessa época. E aí, desde então, surgiram os direitos trabalhistas, né, e, consequentemente, aqui a preocupação das empresas com relação a essa parte da organização do trabalhador dentro da empresa. Não exatamente porque eles estavam protegendo o trabalhador, ou dando algum direito, mas sim no sentido de defesa da própria empresa de ser punida por conta de algum processo com relação a esses trabalhadores, tá? Na década de 50, a gente tem uma fase mais tecnicista. O que seria isso? Seria um sinônimo da burocracia. O que a gente tem aqui? Algumas empresas, e nesse período aqui a gente tem
as primeiras indústrias aqui no Brasil, trazida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, e ele começa a trazer engenheiros para poder administrar essa parte de contratação. Por quê? Porque precisava de pessoas muito focadas naquele perfil de empresa. Por exemplo, nós temos aí, se eu não me engano, a Ford vindo para o Brasil e precisava de pessoas muito técnicas para poder desenvolver algumas atividades, né? Então, nessa fase aqui, de industrialização do país, o RH passa a ser administrado por engenheiros. Agora, vocês imaginam pessoas dessa área de engenharia tomando conta de contratação, demitindo, contratando. Então, assim, nessa época que a gente não tinha a figura do, como é que eu posso dizer, do RH ou do profissional de psicologia cuidando de pessoas. O foco, na verdade, era em processos, é o cara que consegue executar a função dele sem muito custo, sem muito trabalho, muito mais otimizado, né, reduzindo o tempo gasto ali para poder desempenhar cada atividade. E aí, nesse caso aqui, durante esse período, o governo do Juscelino Kubitschek implementou no Brasil as primeiras indústrias automobilísticas, né? Promoveu a mudança dos organogramas da empresa, surgindo aí os sistemas de RH. Então, bem no finalzinho da década de 50, mais ali para a década de 60, é que a gente tem esse desenvolvimento aqui de um departamento falando recursos humanos, e que, na verdade, não era o RH que a gente tem hoje. Na verdade, era um departamento mais voltado para contratar, demitir e fazer essa parte trabalhista que, né, há pouco tempo tinha sido implementada, que é o que a gente conhece hoje como departamento pessoal. Então, na década de 60, a gente teve aí um período marcado mais pela fase administrativa. Então, tudo que vocês conhecem de departamento pessoal hoje, por exemplo, meio que surgiu nessa data da década de 60. Alguns historiadores, eles chamam da década perdida. Por quê? Porque aí nesse período a gente tem o sindicalismo sendo desenvolvido. Então, tipo, como é que eu posso dizer? Existia aí as empresas contratando e fazendo aquele processo de contratar e demitir, mas não tinha exatamente uma proteção ali. E aí a gente tem o surgimento do sindicato. Nesse momento do surgimento do sindicato, eles entram aqui basicamente como protetores com relação ao trabalhador. E isso ganha força no Brasil. Nesse mesmo período, nós temos aí, aqui no Brasil, acontecendo, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Grande parte da turma, por exemplo, já é mais jovem, não é da geração X, e vocês vão talvez ter ouvido falar a respeito disso, mas não conhecer a história. Mas nesse período aqui, no Brasil, a gente tinha a fase dos hippies, paz e amor. Então, o Brasil transformou aqui, a gente teve o surgimento desses sindicatos, mas não exatamente por conta da proteção do trabalhador dentro da empresa. Então, a gente tinha a referência ao sindicato mais para poder ou causar esse atrito ou trazer, basicamente, aqui, como é que eu posso dizer, esse direito para dentro das empresas. E aí a gente começa a ter a necessidade da figura do profissional de psicologia ou alguém que conhecesse da pessoa, né, do ser humano em si para dentro das organizações. Porque apesar de termos aqui esses direitos que foram criados antes através da CLT, a gente tinha agora em contrapartida um sindicato que estava brigando por direito, mais paz e amor, mais como é que eu posso dizer, mais proteção para esse trabalhador. Então, nessa fase aqui, mais ou menos em 1965, a gente teve um cenário de revolução dos trabalhadores. Muitas histórias aconteceram aqui de problemas sindicais, de revoluções sindicais, movimento sindicalista nesse período aqui. Inclusive, acho que vocês nem devem conhecer, talvez, né? Mas muitos do movimento que a gente tem hoje, por exemplo, de PT, de sindicalista, Lula, e todo esse período, esse povo, na verdade, surgiu nessa data aqui. Então, aqui no Brasil, a gente estava mais na fase do hippie, do paz e amor, né? Então, a gente tinha aí, ainda nesse período, a gente tinha não tinha basicamente o que a gente tem hoje de CLT, porque a gente ainda não tinha a Constituição Federal. Então, assim, era um país que estava saindo da. Ah, gente, me fugiu o nome agora.
Me fugiu o nome, mas depois eu lembro. Mas nesse período aqui a gente ainda não tinha entrado na Constituição Federal que a gente tem hoje, né? Então nós tínhamos um país ali sendo regido por militares e ao mesmo tempo em que a gente tem esse regime militarista, a gente tem, por outro lado aqui, sindicatos e várias outras personalidades aqui tomando forma. Até aqui tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender? Como é que vocês estão aí? Tá cochilando todo mundo, dormindo? Como é que Sim, estamos? Isso é hora. Isso é hora, né? sim. Ótimo. Então vamos avançando. Chegando aqui na década de 70, né, a gente tem uma fase estratégica do planejamento dentro do RH. O que que seria isso? Aqui, mais ou menos na década de 80, a gente começa a perceber a figura, a importância da figura de 70 para 80, a gente começa a entrar na Constituição Federal, a Constituição já começa a ser desenhada e a gente já começa a ter ali o profissional do RH sendo gerido, o departamento de RH sendo gerido por uma pessoa que entende de pessoas. Consegue perceber? Então, antes a gente tinha ali, por exemplo, a área que contrata, que demite sendo gerido por contador, depois era o dono da empresa, depois a gente tem aí a empresa sendo gerida por engenheiros, até que a gente tem um departamento administrativo que faz a gestão desses processos, depois a gente tem o movimento dos sindicatos que começa a ter força, até na década de 70 ali que a gente começa a ter a necessidade do gerente de RH para falar assim, eu sou o cara responsável para poder cuidar aqui desse departamento da empresa. E aí, quando a gente começa a ter a figura do RH, ele já começa a trazer uma outra pegada, como é que eu posso dizer, uma organização, uma gestão, um pensamento mais estratégico para trabalhar com o funcionário, que até então não era um funcionário, né? Ele era o colaborador que a gente tem hoje. Ele era um funcionário. E a gente vai evoluindo até chegar na década de 80, onde o psicólogo ele é capaz de gerenciar todas as coisas que a gente tem dentro da organização voltadas aqui para o ambiente de trabalho. E a gente já começa a ter uma contratação mais personalizada, a gente começa a ter aqui, por exemplo, um desenvolvimento de estratégias para crescimento dessas pessoas dentro da empresa, e aí a gente começa a ter uma gestão de recursos humanos. O que seria isso, né? A gente pensar em motivação, a gente começa a pensar aqui em estratégias para poder trabalhar o meu colaborador dentro da organização. Então, a origem dessa crise aqui veio revolucionando, trazendo esse processo revolucionário para dentro do RH, e traz essa pessoa da psicologia, por exemplo, como um parceiro para poder olhar para o meu colaborador e falar assim, olha, diferente daquela época da primeira, segunda, terceira revolução industrial, agora eu preciso de ter processos que motivem o meu colaborador, porque esse colaborador, ao mesmo tempo que ele precisa ser muito focado na atividade, ele também é um ser que precisa trabalhar em grupo, e a gente começa a ter o contraponto das teorias administrativas que a gente viu na aula passada. Por quê? Porque nós temos perfil de empresa aqui, por exemplo, que é estritamente burocrática nos seus processos, mas, entretanto, ela precisa ter ali o lado mais humano, né, na relação das pessoas, no ambiente de trabalho e nas relações do dia a dia. Não sei se vocês vão se lembrar, mas dentro de economia, nós vimos a figura do Charlie Chaplin, né, do filme Tempos Modernos, e ele faz uma menção a atividades repetitivas que eram normalmente executadas dentro da indústria. E aqui dentro da figura da RH, do psicólogo, na verdade, a gente vai começar a entender que, inclusive até a teoria das relações humanas vem trazendo isso. Gente, olha, o colaborador ele tem uma pausa, ele precisa parar, precisa conversar, a gente precisa de pessoas certas em atividades certas, né? E aí, a gente começa a ter o RH estudando todas essas possibilidades. E aí, na década de 90, a gente tem o surgimento aqui do termo gestão estratégica de pessoas. Nesse período aqui, nós temos o surgimento das ideias com relação ao RH.
Em algumas empresas, a gente tem esse RH surgindo como um mocinho, que vem trazendo a solução para dentro da organização, mas a gente também tem o RH como bandido, né? Então, algumas das literaturas que a gente tem sobre esse assunto, ele começa a perceber o seguinte: olha, nós temos que ter um equilíbrio aqui, e aí, nesse caso, por exemplo, nós não podemos ter o RH nem fazendo parte, por exemplo, de alguns processos, e ele também não pode ser bonzinho, e ele começa a ter uma figura neutra dentro da organização. Então, os profissionais de RH aqui, eles buscam as metodologias para poder integrar as pessoas, aliviar o estresse, testar os limites e abrir processos e desenvolver as pessoas, né? E a gente começa a ter, na década de 90 aqui, essa gestão estratégica. E na próxima aula, a gente vai entrar para dentro dessa gestão estratégica, tá? A gente vai conhecer um pouquinho como que ele começa a estruturar a empresa. Por isso que eu peço para vocês, no exercício anterior, para vocês começarem a olhar para as teorias e dentro daquilo que vocês olham para a teoria, vocês consigam analisar e falar o seguinte: tá, beleza, a história conta que antigamente era assim, mas hoje eu vejo que nós estamos assim. Entretanto, nós temos algumas das literaturas, algumas das teorias que olham e falam assim: tá, mas aqui a literatura, ou pelo menos aqui algumas empresas, está dizendo que desenvolveu X, mas a empresa que eu trabalho ainda não chegou nesse nível. Então, é esse tipo de análise que eu peço para você fazer lá no primeiro exercício. E aí, olha só, finalizando esse avanço que nós temos aqui da década de 30 até a década de 90, mais ou menos, até chegar à data de hoje, nós temos o quê? Nós temos aqui um desenvolvimento em relação ao que era executado antigamente, o que a gente tem evoluído e para onde nós estamos caminhando, né? Então, nós temos empregados isolados aqui nas atividades, e aqui a gente começa a perceber que esse colaborador, ele precisa ser integrado e trabalhar em equipe. Então, por exemplo, eu tenho atividades onde, por exemplo, eu preciso ter uma pessoa mais analítica, mais focada, mais tranquila na atividade dela. Por outro lado, eu tenho, por exemplo, atividades onde as pessoas precisam estar em algum momento em grupo para elas se sentirem ali participando. Horários rígidos, né? A gente começa a sair dessa questão, por exemplo, do horário rígido e começa a ter uma flexibilidade, começa a ter negociação, a gente sai da preocupação das normas, das regras, a gente começa a preocupar exatamente com o resultado. Então, algumas empresas, elas começam a perceber o seguinte: gente, não adianta focar na regra, não adianta focar no resultado, na regra, na norma, se a gente não focar no resultado. Porque se o meu colaborador estiver focado só na regra, ele não vai estar nem aí com relação ao resultado, né? Não adianta eu exigir as duas coisas, então é melhor se eu exija o resultado e flexibilize com relação às regras, porque ele sinta ali confortável com relação às atividades. Então, a gente tem alguns Professora, avanços aqui. Teria o João dependência da está querendo entrar na chefia, sala. alienação com relação à organização, a ênfase na especialização, né? A mão de obra, no caso. Aí a gente começa a vir aqui, por exemplo, para a vinculação com a missão e os valores da empresa. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente começa a focar no quê? Se esse meu colaborador está alinhado ao que a minha empresa, por exemplo, está desenvolvendo. Então, não adianta eu, por exemplo, contratar pessoas que não estão alinhadas com o que eu tenho como missão, visão e valores com relação ao meu cliente, né? Nós temos aí a participação e comprometimento das pessoas, porque o RH ele já começa a enxergar o seguinte: olha, esse colaborador ele se sente mais envolvido, mais comprometido, então ele vai dar mais resultado, mais como é que eu posso dizer, ele vai focar mais no resultado, desde que ele se sinta parte ali da empresa, né? Então, ele começa a trazer esse colaborador, que já não é mais um empregado, já começa a ser um colaborador. E aí, a ênfase não é mais na norma nem na regra, e sim na responsabilidade, né? No comprometimento desse colaborador com relação aí ao atendimento ao cliente, às atividades, ao fornecedor. E aí, a gente começa a focar na inteligência e no talento do colaborador, ao invés de focar exatamente só na mão de obra que ele pode trazer, sabe? E aí, para finalizar, a gente começa a perceber o seguinte: de todas essas teorias que a gente viu aqui,
de todos esses estudos que foram realizados ali desde o surgimento da primeira, segunda, terceira revolução industrial, a gente começa a perceber que desde sempre a importância sempre foi no fator humano na organização, né? Houve momentos aqui na história que o foco foi nos processos, nos custos, no tempo em que a atividade seria executada, né? Quando vocês focarem aqui e estudarem um pouquinho das teorias, vocês vão perceber que cada uma das teorias foca em um processo específico, como eu disse na última aula, né? E aí, ao longo aqui dos últimos anos, a gente percebe que o foco deve ser onde? Nas pessoas, no ser humano, nas pessoas como parceiro da organização, pessoas como ativadores de inteligência. Então, o meu colaborador, ele é um capital humano, mas ele tem algo a me entregar, sabe? Não é só exatamente uma máquina que está ali e executa atividade e recebe o salário de fora. E a importância do fator humano nas organizações, ela se dá a partir daí, né? Então, vocês viram que na aula passada, inclusive tem até a videoaula da aula passada, a gente sai daquela coisa robótica que o Charlie traz, né? Das primeiras empresas, das indústrias, né? E a gente começa a perceber que nós não somos robôs, né? Nós somos pessoas, ser humano, e a psicologia, ela entra dentro das organizações para poder trazer uma nova ótica para dentro daquilo que a gente entende como estratégia, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho do nosso plano de ensino para vocês, só para vocês entenderem esse processo histórico, tanto que ele é interessante. Vocês conseguem visualizar a minha tela agora? Bem pequenininho? Tem alguém comigo aí ainda? Calma aí. Gente? Hello? Não, ainda não visualizei, não. Ah, tá, é porque tá bem baixinho. Então, olha só, nós saímos daqui, né, das teorias administrativas da gestão, com um foco muito maior com relação às teorias das relações humanas, e o Elton Mayo, em um dos links que eu deixo aqui para vocês, ele traz alguns estudos que mostram a importância e a relevância das teorias das relações humanas e como que isso é aplicado, tá? Hoje, nós vimos aqui um breve histórico, né, com relação à administração de pessoal, até chegar à gestão de pessoas, que é o que você conhece da sua empresa hoje. Na próxima aula, nós vamos entrar dentro de planejamento estratégico dos recursos humanos, né? Então, caindo agora para dentro do departamento de recursos humanos e entender essas relações humanas, a gente vai fazer um diagnóstico, entender quais são os objetivos, a gestão de talentos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, para que serve cada uma dessas atividades dentro desse departamento, né? E por que você precisa conhecer um pouquinho disso? E aí depois a gente vem para a personalidade de valores, que é uma dinâmica que a gente vai fazer na próxima aula, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão dos perfis comportamentais e por que o RH bate tanto nessa tecla, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês da onde a gente estava, para onde a gente está indo. E aí, mais embaixo aqui no plano de ensino, eu quero que vocês fiquem atentos às atividades que a gente vai realizar em cada uma delas. Nessa primeira, que foi das teorias da gestão, eu pedi para vocês realizarem uma resenha, né, dar uma olhada ali no que a gente tem de teoria das relações, aliás, das teorias administrativas, e a partir disso eu quero que vocês façam uma análise com relação ao que evoluiu, né, relacionando o que a gente tinha, o que a gente tem agora e para onde que a gente está caminhando. Nesse segundo momento aqui, eu pedi para vocês fazerem uma leitura de um texto, né, gestão de pessoas com enfoque nos papéis estratégicos, e aí esse texto ele já está postado aqui, e vocês vão fazer a leitura dele e vai responder essas perguntas aqui. Junto com o autor, a gente vai fazer uma análise com relação a tudo aquilo que a gente viu na aula passada, o que a gente viu agora, e a gente vai começar a olhar e a questionar sobre essa questão da gestão de pessoas, tá? Então, olha só, como eu imaginei que já tivesse habilitado para vocês aqui o Class não, a plataforma, eu já até postei ela aqui para vocês. Nesse caso, como vocês ainda não estão tendo acesso, eu vou postar o texto e as atividades aqui, né,
as perguntas para que vocês consigam fazer as respostas e conseguir enviar para mim. Eu vou ver se essa semana a gente já consegue para poder fazer o envio delas por aqui pela plataforma, para a gente não ter que trabalhar com outro ambiente, tá bom? Então, a gente tem aqui o prazo dela funcionando a partir de hoje, dia 10 de março, até o dia 17, que no caso vai ser na próxima sexta-feira, para vocês fazerem a leitura e também fazer essa análise e responder aí para a gente, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Como é que estamos? Professora, e as datas de entrega? Nossa, estão Professora? ainda? Professora, tá ouvindo? Meu áudio está bem baixinho, é porque estou falando muito baixo. Tá baixo o áudio? Tá, peraí. Não estou escutando vocês. Vocês conseguem me ouvir? Professora? Ih, Sim, estamos te ouvindo. Peraí, Ivone! eu acho que que ela tá pode ser meu escutando nós fone. não, hein? Fala de novo. De novo. Professora? Agora deu, gente. Eu acho que Professora, estava. Sim. e a data de entrega das atividades? Então, dessa atividade que eu postei agora, na verdade, ela já está até aberta, né? Vocês têm de hoje até a próxima sexta-feira para poder fazer. Na verdade, essas atividades, Bruno, foi o Bruno que perguntou, né? Sim. Certo. Então, cada uma dessas atividades, elas tem o prazo de uma semana para vocês executarem. Então, por exemplo, vocês têm um encontro comigo a cada 15 dias, e aí a cada sexta-feira, por exemplo, é postado um conteúdo para vocês fazerem ali o estudo dele e durante a semana fazer as atividades. Certo. Na semana passada, a gente não tinha encontro na sexta-feira para poder, não tinha aula online, né? Então, o que que acontece? É importante vocês ficarem atentos para não deixar acumular. Por quê? Porque, como eu expliquei lá no primeiro encontro, na primeira aula, todas essas atividades, elas são relacionadas a um conteúdo. Então, como a gente não teve acesso à plataforma na primeira e na segunda semana, então eu nem postei nada. Mas a semana passada, retrasada e semana passada, a gente já começou a ter aula com slide, com o conteúdo lá no Class. Então, de agora para frente, eu não posso dar mais prazo para vocês, porque senão compromete o término aqui do andamento da disciplina. E aí, deixa eu abrir aqui para vocês, que agora de cabeça eu também não me lembro o prazo. Essa atividade 2 aqui, ela tem o prazo até sexta-feira. Então, a partir de agora, né, de hoje até sexta-feira da próxima semana, vocês podem fazer o envio dessa atividade do texto. Na verdade, eu postei ele dia 9 de março. Foi antes de ontem para ontem, né? Aí vocês já podem acessar. A atividade 1, que foi a primeira que eu passei há 15 dias atrás, ela também, eu prorroguei ela essa semana, que veio, prorroguei ela ontem. Deixei ela com prazo até dia 12, que vai dar domingo agora. Então, quem não fez essa atividade, ela já tem mais de 15 dias que está aberto, e aí eu não consigo prorrogar mais, porque senão compromete o prazo das outras, tá bom? Tá bom, professor. Dúvidas, senhoras e Obrigado. senhores? Estamos juntos? Bom, Tranquilo. tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês vão me chamando. Eu só fico preocupada com o seguinte: eu sei como que é a turma, eu sei que vocês são bem movimentados, não tem dificuldade com atividade, com tudo, mas assim, não deixem para a última hora, porque diferente do presencial aqui, eu preciso, como é que eu posso dizer? Preciso cumprir os prazos, sabe? E aí o TI fechando a plataforma, depois eu não tenho acesso. E aí tem todo um processo burocrático para poder reabrir a atividade, para poder reabrir os negócios. Mas, enquanto a plataforma não está, vocês não estão conseguindo acessar, a gente vai fazendo aqui da forma que a gente está tocando, que funciona, está funcionando. Mas mesmo assim, Ô, um Ivone, e conselho, aí não pode deixe. postar a atividade no Class?
Nesse momento, sim, tá? Nesse momento, sim, porque vocês não estão acessando. Mas assim que vocês já tiverem acesso, eu acredito que essa semana ainda, eu preciso que vocês mandem para lá todas as atividades, porque eu preciso ter o registro dela dentro da plataforma. Certo? Ok, tá bom. Mas aí eu aviso vocês. A gente vai saber quando todo mundo tiver acesso. Aí eu falo, gente, ó, a partir de agora, mandem todo mundo para lá, porque vai estar rodando, tá? A gente vai se comunicando. Dúvidas, senhoras e senhores? Professora, tossiu, cresce. Deixa eu ver se eu passo aqui para você o código. Me dá só um minuto. Ai, deixa eu ver aqui, que eu tô com 50 mil telas abertas. Ai, meu Deus, agora só falta essa, meu. Ai, deixa eu liberar aqui, porque tem muita coisa, tô precisando, gente. O código tá lá no grupo. Tá lá no grupo? Ai, porque a minha internet aqui tá uma carroça. Já tá dando 10 horas, parece que vai pesando aqui as coisas. Aqui, ó, não tá abrindo ainda, mas de qualquer forma tá lá no grupo. Aí, se a gente não conseguir acessar lá, qualquer coisa vocês me avisem, que aí eu mando de novo, que agora tá enrolado para abrir. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, senhora. Não. Certo, então olha só, fiquem atentos com relação a prazos e atividades, e aí na próxima semana a gente não tem encontro juntos, mas vai ter atividade, na verdade já tem atividade, né? Eu só vou transcrever ela lá para o CLES para vocês não ficarem sem nada, viu? Mas mesmo assim, não esqueçam de acessar para poder ficar atento aí aos conteúdos, tá? Bom descanso, bom fim Ô, de semana a todos. retuita lá o E código então que eu não tô achando, não. tá não? Eu vou mandar do meu WhatsApp então, porque aqui pelo computador tá bem lento. Tá, professor, obrigado. Boa noite, então, professor. Gente, boa noite Até mais. então. Bom descanso e a gente vai se falando, tá?